Welcome to the GPX tutorial series. The language in this video has been translated using AI translation via HeyGen. While we strive for accuracy, the translation may not be entirely precise or reflect the original intent and meaning in all cases. We appreciate your understanding as we work to make this content more accessible through AI-assisted translation. Bem-vindo à série de tutoriais GPX. O texto deste vídeo foi traduzido usando a tradução de IA da HeyGen. Embora busquemos a precisão, a tradução pode não ser totalmente precisa ou refletir a intenção e o significado originais em todos os casos. Agradecemos sua compreensão enquanto trabalhamos para tornar este conteúdo mais acessível por meio da tradução assistida por IA. Bem-vindo ao tutorial de saídas de relatórios do GPX. Nesta gravação, vamos considerar as saídas de relatórios opcionais que estão disponíveis no GPX. O painel de configurações de saída pode ser encontrado na visualização de execuções e permite que você selecione quais dados serão exportados para o Excel e o formato dessa saída. As configurações que vou descrever estão disponíveis para todos os tipos de execução, embora as execuções de otimização tenham opções mais limitadas. A primeira opção, Armazenar dados para análise, permite que você selecione a quantidade de dados da simulação que serão salvos para exibição dentro da interface do GPS. Todos irá salvar todos os dados. Mínimo irá salvar as curvas de concentração plasmática versus tempo, juntamente com algumas teorias que capturam a absorção e estatísticas, e nenhum não salvará nenhum resultado para visualização na interface. As diferenças podem ser observadas quando a simulação é concluída, e a interface muda para a visualização de análise. Eu criei 3 execuções usando a mesma simulação todas as vezes, mas variando a opção de armazenar dados para análise. Então, você pode ver que tenho uma para nenhum, uma para todos e uma para mínimo. Ao navegar para a visualização de análise, você pode ver que, quando a opção de armazenamento é nenhum, todas as visualizações principais ficam vazias. Se então mudarmos para todos, todas as visualizações são preenchidas como esperado, e a opção mínimo fornece a curva de tempo de CP, os gráficos de absorção, dissolução e de absorção regional, como esperado. O gráfico de distribuição sistêmica está vazio e o gráfico de eliminação apresenta uma única linha, que representa a massa eliminada do epitélio intestinal. Se agora mudarmos para a visualização de resumo, você pode ver que todas as 3 opções fornecem uma visualização de resumo totalmente preenchida. Selecionar as opções mínimo ou nenhum pode, portanto, economizar memória ao realizar execuções com um grande número de simulações, por exemplo, ao rodar muitos compostos diferentes em uma aplicação de descoberta de MPK, ou ao fazer uma simulação de uma grande população, permitindo ainda que você exporte quaisquer resultados desejados para o Excel, além de preencher a visualização de resumo e fornecer estatísticas da sua execução. Voltando para analisar as outras opções, a opção de ativar a saída determina se um arquivo Excel será criado. As configurações abaixo são salvas com o seu projeto, então esse botão permite que você desative a saída para o Excel sem perder todas as suas seleções. O formato de saída determina a estrutura do arquivo Excel criado. Vários formatos podem ser selecionados e exportados em uma única execução. Para este exemplo, vamos selecionar apenas o formato de saída padrão, já que as diferenças só ficam realmente evidentes quando perfis são selecionados. O tipo de resultado permite que você escolha se deseja exportar as entradas da simulação, os perfis ou o resumo. Novamente, é possível fazer várias seleções e para este exemplo vou selecionar as entradas e o resumo. A seleção de perfis permite que você exporte todos os perfis que o GPX pode gerar, ou selecione apenas os perfis necessários para a simulação individual.
mas falaremos mais sobre isso depois. Por fim, a organização do arquivo determina se cada simulação da execução será exportada em um Excel individual ou se todas as simulações serão reunidas em um único Excel. Vamos escolher a opção composta para este exemplo e assim apenas um único arquivo Excel será gerado. Vou apenas selecionar mais algumas simulações e então executaremos esta execução. Assim que a interface mudar para a visualização principal, você saberá que o arquivo de resultados está pronto visualizado. Os arquivos Excel são armazenados na mesma pasta do seu projeto GPX. O GPX cria uma pasta com o mesmo nome da sua execução e dentro dela você encontrará seus arquivos de resultados. O formato de nomeação para arquivos compostos é o nome da execução, o tipo de saída e, em seguida, a data e o horário, o que significa que você pode gerar várias execuções na mesma pasta sem sobrescrever nenhum dos seus resultados. Se abrirmos esse arquivo Excel, podemos ver o que está contido nele. Na planilha de resumo, você pode ver os parâmetros PK resumidos, juntamente com a fração absorvida nas diferentes regiões do trato gastrointestinal. Cada simulação, então, possui uma planilha de entrada no Excel e todas elas têm o mesmo formato, então hoje vamos olhar apenas uma delas. Elas estão amplamente organizadas conforme a interface, com seções para propriedades do composto, esquemas de dose e os dados de entrada do tipo de fisiologia. As propriedades selecionadas nas configurações da simulação ficam separadas, como o modelo ASF utilizado. As propriedades fisiomoleculares também ficam em uma seção própria. Junto com o trato gastrointestinal, propriedades fisiomoleculares e os resultados que você obtiver vão depender das configurações de simulação que você utilizou. Por exemplo, nesta execução, utilizei um modelo compartimental. Se eu tivesse selecionado um modelo PBPK, então esta seção seria substituída por uma seção chamada PBPK e, além disso, uma seção de propriedades fisiomoleculares PBPK seria adicionada ao final. Voltando ao GPX, se selecionarmos os perfis, junto com os perfis selecionados, você começa a ver o seletor de séries com o qual já está familiarizado no Deep View ou quando está escolhendo parâmetros para otimização. Lá, novamente, você pode buscar pelas curvas que deseja selecionar, ou você pode simplesmente limpar a busca dos livros, pressionar Enter e então todas as curvas disponíveis aparecerão para você rolar e selecionar. Então, selecionei 3 curvas que estão visíveis nesta tabela à direita. Eu selecionei a concentração no plasma, a depuração renal de massa e a massa presente no estado dissolvido no duodeno. Mas você pode ver que eu selecionei apenas para uma das minhas simulações que tenho na minha execução. Vamos apenas desselecionar o propranolol por enquanto e concentrar em atenolol e brick dust. Portanto, você precisa fazer essas seleções das curvas para cada simulação individual. Então, se voltarmos para brick dust, podemos expandir, encontrar a massa presente no estado dissolvido no duodeno e, em seguida, procurar, como fizemos antes, pela concentração no plasma e pela depuração renal. Agora vamos analisar todos os diferentes formatos de saída para este exemplo. Assim podemos começar a ver a diferença e vamos mudar a organização do arquivo para individual e execução. Novamente, assim que a interface for alterada, você pode ver que as saídas da sua simulação estarão disponíveis para visualização. Então, mais uma vez, vamos abrir todos os 4 formatos de arquivo para apenas uma das simulações e você pode ver que desta vez a nomeação é feita de forma diferente.
Então, em vez do nome da execução, agora temos o nome da simulação, seguido pelo tipo de saída, seguido pela data e horário. Começando com a saída Kiwi, você pode ver que, como selecionamos apenas perfis, temos apenas uma planilha Excel dentro do nosso arquivo. Os cabeçalhos são compatíveis com o software Kiwi e os perfis estão empilhados um sobre o outro. Passando para a saída padrão, esta possui uma organização de arquivos diferente da que acabamos de ver. Aqui temos 3 planilhas Excel diferentes. Uma para a massa no trato gastrointestinal, uma para a massa no sistêmico e uma para a concentração no sistêmico. Então, as 3 curvas que selecionamos estão divididas entre as 3 planilhas. Temos o duodeno na massa do trato gastrointestinal, temos a depuração renal de massa sob a massa sistêmica, e então temos a concentração no plasma na planilha de concentração sistêmica. O formato Monolix, novamente, possui cabeçalhos compatíveis com o software Monolix, e mais uma vez os perfis estão empilhados. Então, passamos pelo dissolvido no duodeno, depois pela depuração renal, até a concentração no plasma. E por fim, o WinOnLin. O formato é o mesmo da saída padrão, com exceção desta planilha adicional, onde você pode ver o perfil temporal de CP, apresentado em um formato que pode ser utilizado pelo WinOnLin. Então, a opção final é exportar todos os perfis. Para isso, vou apenas escolher o formato de saída Monolix e WinOnLin, manter o arranjo dos arquivos como individual e iniciar a execução. Isso vai demorar um pouco mais porque, obviamente, há uma grande quantidade de perfis disponíveis no GPX. E todos eles precisam ser gravados nos arquivos Excel que selecionamos para exportação. Enquanto isso acontece, também gostaria de chamar sua atenção para o fato de que, mesmo que suas configurações de saída estejam definidas como nenhuma, alguns tipos de execução ainda geram um arquivo Excel, a saber, a otimização, o PSA, a simulação populacional e o VBE. E novamente você encontrará esses arquivos de saída dentro de uma pasta que leva o nome da sua execução. Só uma observação rápida: eles não têm o registro de data e hora. Então você precisará garantir que edite o nome caso queira fazer várias execuções com o mesmo nome. Mas agora nossa execução foi concluída, então novamente podemos voltar para nossa pasta e ver que agora temos os arquivos do Atenolol e do Brickdust WinOnLin e Monolix que acabamos de solicitar para rodar. Então, se eu abrir novamente o arquivo do Atenolol, porque as tarefas do Brick estarão organizadas de forma semelhante, você pode ver que para o WinOnLin temos o mesmo formato de tempo CP, que é compatível com o WinOnLin, mas agora temos planilhas adicionais cobrindo a massa total, onde você pode ver algumas das curvas que compõem a absorção e dissolução. Então você tem o total dissolvido, o total absorvido e o total na veia porta. Temos a massa sistêmica que vimos antes, mas desta vez com mais curvas, então a massa na circulação sistêmica junto com a massa de depuração renal, etc, etc. Temos a mesma massa GI que vimos antes, mas novamente com muito mais curvas, então você tem todas as suas frações dissolvidas e não dissolvidas em todas as suas seções do trato gastrointestinal e outras aqui. A concentração gastrointestinal também é agora apresentada, então a concentração dissolvida no estômago e, novamente, você tem várias curvas adicionais, cada uma com sua própria coluna de tempo. E, finalmente, você tem a concentração no sistema sistêmico, ou seja, a concentração no sangue, no plasma, a concentração livre está disponível, seu CMEC dentro da circulação sistêmica, etc, etc. Passando para os Monolix, novamente, como antes, temos apenas uma planilha. E, novamente, os perfis estão empilhados um em cima do outro. Assim, você pode ver que, ao percorrê-los, temos muitas curvas, todas apresentadas uma após a outra.
Portanto, esta planilha agora está com 8.093 linhas. O número de linhas vai depender das configurações da sua simulação, porque algumas simulações geram mais curvas do que outras, e também do número de pontos de tempo que o integrador determina ser o ideal para capturar a simulação que você solicitou que ele executasse. Espero que isso tenha coberto os principais pontos das capacidades de geração de relatórios do GPX. Para mais informações, por favor, visite nosso site ou envie um e-mail para os endereços que você vê na tela. Muito obrigado!